Plano financeiro e de investimento para famílias com 4 componentes e renda de 10 salários mínimos. Pesquisa elaborada para Estudo Pessoal Professor Roberto de Oliveira, agosto de 2026. Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de uma extensa revisão teórica e análise crítica sobre o planejamento financeiro no núcleo familiar contemporâneo, delimitando como objeto de estudo o arranjo composto por 4 integrantes sustentado por uma renda equivalente a 10 salários mínimos nacionais. O tema situa-se no campo das ciências sociais aplicadas, na interseção entre economia doméstica, finanças comportamentais e educação financeira, áreas cuja relevância tem crescido diante do aumento do endividamento das famílias brasileiras e da complexidade crescente dos instrumentos financeiros disponíveis ao consumidor comum. O recorte metodológico adotado é de natureza teórica e exploratória, fundamentado em revisão bibliográfica de artigos científicos, obras de referência e dados institucionais oficiais, sem a realização de coleta primária de dados. Espera-se que este texto contribua para a sistematização de um modelo de organização orçamentária, constituição de reserva de emergência e alocação de investimentos que seja replicável e adaptável a diferentes realidades familiares, oferecendo ao leitor uma base conceitual sólida para a tomada de decisões financeiras mais conscientes e menos sujeitas a vieses comportamentais. Resumo. O presente estudo tem como contexto a crescente necessidade de sistematização do planejamento financeiro doméstico em famílias brasileiras de composição nuclear, especificamente aquelas formadas por 4 integrantes e sustentadas por uma renda mensal equivalente a 10 salários mínimos nacionais, valor que, a partir do Decreto número 12.797, de 30 de dezembro de 2025, corresponde a 10 vezes R$ 1.621, perfazendo R$ 16.210. O objetivo geral da pesquisa é propor um modelo estruturado de planejamento financeiro e de investimento para esse perfil familiar, articulando orçamento doméstico, constituição de reserva de emergência, quitação e prevenção de endividamento, e alocação de recursos em diferentes horizontes temporais. Os objetivos específicos consistem em revisar criticamente a literatura sobre educação financeira e finanças comportamentais aplicada ao contexto familiar, analisar os determinantes psicológicos e sociais do endividamento das famílias brasileiras, e apresentar parâmetros de alocação orçamentária e de investimento compatíveis com a renda de referência. Metodologicamente, adotou-se pesquisa bibliográfica de natureza teórica e exploratória, com levantamento de artigos publicados em periódicos indexados, obras clássicas da literatura de finanças pessoais e dados institucionais de órgãos oficiais brasileiros, entre eles o Banco Central do Brasil, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e o próprio texto normativo do salário mínimo vigente. Os principais achados indicam que a organização financeira familiar eficaz depende menos da magnitude da renda disponível e mais da consistência comportamental na aplicação de métodos de orçamento, da constituição prévia de reservas de liquidez e da compreensão dos vieses cognitivos que conduzem ao consumo impulsivo e ao endividamento revolvente, sobretudo por meio do cartão de crédito. A revisão evidencia também que a participação conjunta dos membros da família na gestão dos recursos, incluindo o envolvimento das crianças e adolescentes em processos de educação financeira doméstica, correlaciona-se com maior resiliência financeira e menor propensão ao superendividamento. Quanto à alocação de investimentos, conclui-se que a segmentação por horizonte temporal, associada à formação prévia de reserva de emergência equivalente a um intervalo de 6 a 12 meses de despesas essenciais, constitui prática recomendada pela literatura consultada, ainda que não exista fórmula universal aplicável a todos os arranjos familiares. A pesquisa conclui que um plano financeiro para famílias de renda média, como a que serve de referência a este estudo, deve equilibrar proteção patrimonial, disciplina orçamentária, educação financeira continuada e planejamento previdenciário de longo prazo, sendo recomendável que a aplicação prática dos parâmetros aqui discutidos seja sempre adaptada à realidade concreta de cada núcleo familiar e, quando pertinente, complementada por orientação profissional especializada e devidamente habilitada para prestar aconselhamento financeiro individualizado. Palavras-chave:
planejamento financeiro familiar, educação financeira, finanças comportamentais, endividamento doméstico, reserva de emergência, investimentos. Introdução. O planejamento financeiro familiar tem se consolidado, nas últimas 2 décadas, como campo de investigação relevante dentro das ciências sociais aplicadas, na medida em que a complexidade crescente do sistema financeiro, a ampliação do acesso ao crédito e a multiplicação de instrumentos de investimento passaram a exigir do cidadão comum um nível de letramento financeiro superior ao historicamente demandado. No contexto brasileiro, esse fenômeno adquire contornos particulares, uma vez que a literatura registra baixo nível de conhecimento financeiro autodeclarado entre a população, resultado atribuído tanto a fatores culturais e históricos ligados a um passado de instabilidade inflacionária quanto a fatores psicológicos que interferem na decisão de poupar ou consumir. A presente investigação parte da premissa de que a renda disponível, isoladamente, não é fator suficiente para explicar a saúde financeira de um núcleo familiar, sendo necessário compreender também os mecanismos comportamentais, as práticas de orçamento e a distribuição de responsabilidades entre os membros da família na gestão dos recursos. O recorte escolhido para este estudo, uma família composta por 4 integrantes com renda mensal equivalente a 10 salários mínimos, justifica-se por representar um extrato relevante da classe média brasileira, situado acima da linha de subsistência, mas ainda distante da acumulação patrimonial consolidada, o que torna esse grupo especialmente sensível a decisões financeiras equivocadas e, ao mesmo tempo, especialmente beneficiado por um planejamento bem estruturado. Com a atualização do salário mínimo nacional para R$ 1.621, valor fixado pelo Decreto número 12.797, de 30 de dezembro de 2025, e vigente desde 1º de janeiro de 2026, a renda de referência utilizada ao longo deste artigo corresponde a R$ 16.210 mensais, quantia que, descontadas as contribuições previdenciárias e o imposto de renda incidentes conforme a faixa de tributação aplicável, resulta em renda líquida variável conforme a composição específica dos rendimentos de cada integrante economicamente ativo da família. O problema de pesquisa que orienta este trabalho pode ser formulado da seguinte maneira: quais elementos estruturais e comportamentais devem compor um plano financeiro e de investimento voltado a famílias de 4 integrantes com renda equivalente a 10 salários mínimos, de modo a conciliar a satisfação das necessidades presentes com a constituição de patrimônio e segurança financeira futura? A justificativa teórica do estudo reside na constatação, amplamente documentada na literatura de finanças comportamentais, de que decisões financeiras não seguem exclusivamente critérios de racionalidade econômica, sendo influenciadas por heurísticas, vieses cognitivos e fatores emocionais que operam de maneira subjacente ao processo decisório. Halfeld, Torres, 2001, Famá, Sioff, Coelho, 2007. A justificativa prática, por sua vez, decorre da persistência de elevados índices de endividamento e inadimplência entre famílias brasileiras, fenômeno que a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo acompanha periodicamente por meio da Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, evidenciando que parcela expressiva dos lares brasileiros convive com contas em atraso e dificuldade de honrar compromissos financeiros mensais. O objetivo geral deste artigo é propor um modelo estruturado, didático e replicável de planejamento financeiro e de investimento para famílias de 4 componentes com renda equivalente a 10 salários mínimos, integrando dimensões orçamentárias, comportamentais e de alocação patrimonial. Como objetivos específicos, busca-se, em primeiro lugar, revisar criticamente a literatura nacional e internacional sobre educação financeira familiar e finanças comportamentais, e, em segundo lugar, analisar os fatores associados ao endividamento doméstico e as estratégias de prevenção e enfrentamento desse fenômeno, e, em terceiro lugar, apresentar parâmetros de organização orçamentária, constituição de reserva de emergência e alocação de investimentos compatíveis com o perfil de renda estudado, sempre com o cuidado de evidenciar que tais parâmetros constituem referências gerais.
e não recomendações individualizadas, devendo ser adaptados à realidade concreta de cada família. Desenvolvimento. A compreensão contemporânea do planejamento financeiro pessoal e familiar não pode prescindir do diálogo com o campo das finanças comportamentais, ramo de estudo que, segundo Raufeld e Torres, 2001, tem como objetivo a revisão e o aperfeiçoamento do modelo econômico-financeiro tradicional mediante a incorporação de evidências sobre a irracionalidade do investidor e do consumidor comum. Diferentemente do pressuposto clássico de racionalidade plena, segundo o qual os agentes econômicos tomariam decisões financeiras maximizando de forma consistente sua utilidade esperada, a literatura comportamental demonstra que fatores cognitivos, emocionais e sociais interferem de maneira sistemática nas escolhas relativas a consumo, poupança, endividamento e investimento. Fama, Sioff, Coelho, 2007. Esse referencial é particularmente relevante para o estudo do planejamento financeiro familiar, na medida em que as decisões econômicas domésticas raramente são tomadas por um único indivíduo isolado, mas resultam de negociações, compromissos e, por vezes, conflitos entre os diferentes membros do núcleo familiar, cada qual portando suas próprias heurísticas de decisão e sua própria relação simbólica com o dinheiro. No que se refere especificamente à composição familiar objeto deste estudo, 4 integrantes sustentados por renda mensal de R$ 16.210, é necessário reconhecer, de partida, que essa quantia, embora represente um patamar de renda superior à média nacional, não garante automaticamente estabilidade financeira. A pesquisa conduzida por Campara e Vieira, 2016, com beneficiárias de programas de transferência de renda já evidenciava que a predominância feminina na gestão financeira doméstica está associada a atitudes financeiras e a comportamentos de endividamento mensuráveis, ainda que em extrato de renda distinto do aqui analisado. O achado relevante para o presente estudo é metodológico, isto é, a constatação de que o comportamento financeiro, e não apenas o volume de renda, explica parcela significativa da variação observada na satisfação e no equilíbrio financeiro das famílias. Em situação de renda média, como a analisada neste artigo, esse mesmo princípio se mantém válido. A ausência de planejamento estruturado tende a gerar desequilíbrios orçamentários independentemente do montante disponível, fenômeno conhecido na literatura de finanças pessoais como armadilha do padrão de vida ascendente, expressão que descreve a tendência de os gastos se expandirem proporcionalmente a cada aumento de renda, absorvendo integralmente o ganho adicional e impedindo a formação de poupança. A primeira etapa de um plano financeiro estruturado para a família de referência consiste na elaboração de um orçamento doméstico detalhado, que discrimine com precisão as categorias de despesas fixas, despesas variáveis e despesas discricionárias. Autores como Manfredini, Cerveni e Diniz, 2021, em revisão bibliográfica sobre educação financeira na família ao longo de 3 décadas de produção científica, destacam que a ausência de registro sistemático de receitas e despesas constitui um dos principais obstáculos ao planejamento financeiro doméstico, uma vez que impede a família de identificar com clareza para onde efetivamente se destinam os recursos disponíveis. Nesse sentido, recomenda-se que a família de 4 integrantes com renda de 10 salários mínimos adote uma metodologia de distribuição orçamentária que reserve parcela substancial da renda líquida para despesas essenciais, incluindo moradia, alimentação, saúde, transporte e educação, mantendo, contudo, espaço orçamentário destinado à poupança e ao investimento, de modo que o comprometimento com dívidas de longo prazo, como financiamento habitacional, não ultrapasse percentual que comprometa a capacidade de constituição de reservas. Vinco, Florencio e Viana, 2021, reforçam que a educação financeira deve ser compreendida como processo contínuo pelo qual o indivíduo aprende a fazer uso consciente e sustentável dos recursos disponíveis, argumento que se estende naturalmente ao núcleo familiar como unidade de decisão econômica coletiva.
Um segundo elemento central do plano financeiro proposto refere-se à gestão do endividamento e à prevenção do superendividamento, fenômeno que tem merecido crescente atenção da literatura brasileira e também do ordenamento jurídico nacional, especialmente após a promulgação da Lei nº 14.181, de 1º de julho de 2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para instituir a prevenção e o tratamento do superendividamento das pessoas naturais. O estudo de Medeiros e Pinheiro, 2025, ao analisar os fatores associados à inadimplência no Brasil no período pós-pandemia, identifica o uso inadequado do cartão de crédito e a contratação de operações de crédito rotativo como variáveis com forte capacidade explicativa da inadimplência, concluindo que a combinação entre uso desordenado do crédito e baixo nível de educação financeira potencializa o risco de endividamento excessivo. De forma convergente, Vieira, Cankel e Paraboni, 2015, em investigação sobre a propensão à dívida no cartão de crédito, apontam que aspectos comportamentais, e não apenas restrições objetivas de renda, determinam a probabilidade de um indivíduo ou família incorrer em dívida rotativa de alto custo. Para a família de referência deste estudo, com renda de R$ 16.210, a recomendação decorrente dessa literatura é a de que o uso do cartão de crédito seja tratado exclusivamente como instrumento de conveniência para a organização de pagamentos, com quitação integral da fatura em cada vencimento, evitando-se de maneira sistemática o recurso ao crédito rotativo, cujas taxas de juros no mercado brasileiro figuram historicamente entre as mais elevadas do sistema financeiro nacional, conforme dados periodicamente divulgados pelo Banco Central do Brasil. A terceira etapa do plano financeiro diz respeito à constituição da reserva de emergência, compreendida na literatura de finanças pessoais como montante de recursos mantido em aplicações de alta liquidez, destinado a fazer frente a imprevistos como perda de renda, problemas de saúde ou reparos emergenciais, sem que a família precise recorrer a empréstimos onerosos ou à liquidação precipitada de investimentos de longo prazo. Embora não exista consenso rígido sobre o montante ideal dessa reserva, a literatura consultada converge para um intervalo entre 6 e 12 meses de despesas essenciais mensais como referência prudencial, devendo esse intervalo ser ajustado conforme a estabilidade da fonte de renda familiar, a existência de dependentes, e o grau de aversão ao risco dos responsáveis pela gestão financeira do lar. Para a família de 4 integrantes aqui analisada, considerando despesas essenciais mensais estimadas, a reserva de emergência recomendada situar-se-ia, portanto, em múltiplo equivalente a esse mesmo período de cobertura, devendo ser mantida em instrumentos financeiros de liquidez diária ou próxima da diária, ainda que com rentabilidade inferior à de aplicações de maior prazo, uma vez que a função primordial dessa reserva é a disponibilidade imediata dos recursos, e não a maximização do retorno financeiro. Superadas as etapas de organização orçamentária, controle do endividamento e constituição da reserva de emergência, o plano financeiro deve avançar para a estruturação da política de investimentos propriamente dita, segmentada por horizonte temporal e por objetivo financeiro específico. A literatura clássica de finanças pessoais, representada por Gitman e Joenk, 2005, estabelece que a alocação de recursos deve considerar simultaneamente o prazo em que os recursos serão necessários, o grau de tolerância ao risco do investidor e a liquidez requerida para cada objetivo, sendo recomendável que objetivos de curto prazo, com horizonte inferior a 2 anos, sejam atendidos por aplicações de baixo risco e alta liquidez, ao passo que objetivos de médio e longo prazo comportam maior diversificação e, potencialmente, maior exposição a ativos de renda variável, desde que compatível com o perfil de risco da família. No contexto brasileiro contemporâneo, essa segmentação se traduz, por exemplo, na alocação de recursos destinados a objetivos de curto prazo, como a troca de um veículo ou uma viagem familiar, em títulos públicos de baixo risco e alta liquidez, ao passo que recursos destinados a objetivos de prazo mais longo, como a aquisição de imóvel próprio ou a educação superior dos filhos, podem comportar maior diversificação entre renda fixa e renda variável, sempre precedida de estudo cuidadoso do perfil de risco de cada integrante da família responsável pelas decisões financeiras.
O planejamento previdenciário constitui dimensão adicional e frequentemente negligenciada no âmbito do planejamento financeiro familiar, apesar de sua relevância crescente diante das transformações demográficas e das sucessivas reformas dos sistemas previdenciários públicos observadas em diversos países, incluindo o Brasil. O estudo internacional de Luzardi e Mitchell, 2007, amplamente citado na literatura de finanças pessoais, demonstrou que o nível de letramento financeiro constitui determinante relevante da qualidade do planejamento previdenciário entre trabalhadores próximos da aposentadoria, sendo indivíduos com maior conhecimento financeiro significativamente mais propensos a elaborar e executar planos de acumulação patrimonial voltados à fase pós-laboral. Corroborando esse achado em perspectiva mais recente, Ren, Ko e Choi, 2019, classificaram diferentes perfis de planejamento para a aposentadoria em estudo multinacional, evidenciando que a mera intenção de planejar não se traduz automaticamente em comportamento efetivo de poupança previdenciária, havendo lacuna relevante entre a consciência sobre a necessidade de poupar e a ação concreta de fazê-lo. Hanson e colaboradores, 2018, por sua vez, ao investigarem a interação entre recursos econômicos, saúde e ajustamento psicológico na transição para a aposentadoria, reforçam que a segurança financeira nessa fase da vida está associada não apenas ao volume de recursos acumulados, mas também à qualidade do planejamento realizado ao longo da vida ativa. Para a família de referência deste estudo, recomenda-se que parcela da renda mensal seja destinada de forma consistente e continuada a instrumentos de previdência complementar ou a carteiras de investimento de longo prazo especificamente vinculadas ao objetivo de aposentadoria, distintas da reserva de emergência e dos investimentos de médio prazo, de modo a assegurar disciplina na acumulação patrimonial voltada à fase pós-laboral de todos os responsáveis economicamente ativos do núcleo familiar. Outro aspecto que a literatura destaca como determinante da saúde financeira familiar é a distribuição de responsabilidades e o grau de participação conjunta dos membros da família na gestão dos recursos. Dalmagro, Gorla, Silva e em 2018, em investigação sobre o papel da família e das interações no processo de educação financeira, constataram que o diálogo entre pais e filhos sobre questões financeiras, a frequência com que esse tema é abordado no ambiente doméstico e o grau de autonomia concedido às crianças e adolescentes na administração de pequenas quantias correlacionam-se com comportamentos de poupança mais consistentes na fase adulta. Esse achado possui implicação direta para a família de 4 integrantes analisada neste estudo, sobretudo quando há filhos em idade escolar, sugerindo que a inclusão dos filhos em conversas familiares sobre orçamento, ainda que de forma adaptada à idade e à maturidade de cada um, constitui prática recomendável tanto para o fortalecimento da gestão financeira presente da família quanto para a formação de hábitos financeiros saudáveis nas gerações futuras. Manfredini, Cerveni e Diniz, 2021, complementam esse argumento ao destacar que a educação financeira, quando tratada como tema recorrente no ambiente familiar, e não como assunto excepcional restrito a momentos de crise, tende a produzir maior senso de segurança e menor ansiedade relacionada a questões monetárias entre todos os membros do núcleo doméstico. A proteção patrimonial e a gestão de riscos constituem, por fim, componente indispensável de um plano financeiro familiar completo, ainda que frequentemente relegado a segundo plano em relação às discussões sobre orçamento e investimento. A contratação de seguros adequados, incluindo cobertura de saúde, proteção do patrimônio imobiliário e instrumentos de proteção de renda em caso de invalidez ou falecimento de um dos provedores, deve ser avaliada como parte integrante do planejamento, na medida em que a ausência dessas proteções pode comprometer de maneira irreversível todo o esforço de acumulação patrimonial realizado ao longo de anos, caso a família seja surpreendida por evento adverso não coberto financeiramente. Essa dimensão dialoga diretamente com a constituição da reserva de emergência discutida anteriormente, uma vez que ambas cumprem função de proteção contra imprevistos, ainda que operem em escalas de risco e de valor distintas, sendo a reserva de emergência voltada a imprevistos de menor magnitude e a cobertura securitária voltada a eventos de maior impacto financeiro potencial.
Em síntese, a revisão da literatura consultada permite afirmar que um plano financeiro e de investimento adequado para famílias de 4 componentes com renda equivalente a 10 salários mínimos deve articular, de forma integrada e não hierárquica, a organização orçamentária detalhada, o controle disciplinado do endividamento, a constituição prévia de reserva de emergência, a segmentação dos investimentos por horizonte temporal, o planejamento previdenciário de longo prazo, a participação conjunta dos membros da família na gestão dos recursos e a proteção patrimonial adequada, mediante instrumentos securitários. Nenhuma dessas dimensões, isoladamente, é suficiente para assegurar a saúde financeira familiar, sendo a integração coerente entre todas elas o fator que a literatura de finanças comportamentais e de educação financeira aponta como determinante da resiliência financeira no médio e no longo prazo. Conclusão. O presente estudo teve como objetivo propor um modelo estruturado de planejamento financeiro e de investimento voltado a famílias brasileiras de 4 integrantes com renda mensal equivalente a 10 salários mínimos, valor que, com base no salário mínimo nacional vigente de R$ 1.621, corresponde a R$ 16.210. A revisão teórica realizada permite concluir que a saúde financeira desse arranjo familiar depende primordialmente da qualidade do processo decisório adotado pela família, e não exclusivamente do volume de renda disponível, corroborando o arcabouço teóricos das finanças comportamentais, segundo o qual vieses cognitivos, heurísticas de decisão e fatores emocionais interferem de maneira sistemática nas escolhas econômicas domésticas. A interpretação crítica dos achados evidencia que o endividamento excessivo, particularmente aquele associado ao uso indisciplinado do cartão de crédito e às operações de crédito rotativo, constitui um dos principais riscos à estabilidade financeira de famílias de renda média, sendo sua prevenção dependente tanto de instrumentos regulatórios, como a legislação de tratamento do superendividamento, quanto de mudanças comportamentais no âmbito doméstico. As implicações práticas deste estudo apontam para a necessidade de que famílias no perfil de renda analisado adotem, de maneira integrada, um sistema de orçamento detalhado por categorias de despesa, a constituição prévia de reserva de emergência equivalente a um intervalo prudencial de meses de despesas essenciais, a segmentação dos investimentos conforme o horizonte temporal de cada objetivo financeiro, a destinação consistente de parcela da renda ao planejamento previdenciário de longo prazo, e a contratação de proteções securitárias compatíveis com os riscos a que a família está exposta. As implicações teóricas, por sua vez, reforçam a pertinência de se compreender o núcleo familiar como unidade decisória coletiva, na qual as escolhas financeiras resultam da interação entre diferentes agentes, cada qual com sua própria relação simbólica e comportamental com o dinheiro, o que torna insuficiente qualquer modelo de planejamento financeiro que trate a família como agente econômico unitário e plenamente racional. Como recomendações para pesquisas futuras, sugere-se a realização de estudos empíricos que apliquem os parâmetros aqui discutidos a amostras concretas de famílias brasileiras de composição e renda semelhantes às analisadas neste artigo, permitindo mensurar de forma quantitativa a efetividade do modelo proposto na redução do endividamento e no aumento da poupança familiar. Recomenda-se, ainda, a investigação longitudinal do impacto da educação financeira parental sobre o comportamento financeiro dos filhos na fase adulta, tema que a literatura consultada aborda de maneira ainda incipiente no contexto brasileiro. Por fim, é importante ressalvar que os parâmetros e percentuais discutidos ao longo deste estudo possuem caráter geral e didático, fundamentado em revisão bibliográfica, não constituindo recomendação financeira individualizada, razão pela qual se recomenda que famílias interessadas em aplicar esse modelo à sua realidade concreta busquem, sempre que possível, o apoio de profissionais de planejamento financeiro devidamente habilitados, capazes de considerar as particularidades específicas de cada núcleo familiar. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. Halfeld, M. Torres, F. de F. L. Finanças comportamentais, aplicações no contexto brasileiro. RAI, Revista de Administração de Empresas, São Paulo, v. 41, número 2,
p. 64 a 71, abreviação, JUN. 2001. Famar, Rua, Cioff, P. L. M. Coelho, P. A. R. Contexto das finanças comportamentais, anomalias e eficiência do mercado de capitais brasileiro. Revista de Gestão USP, São Paulo, v. 15, número 2, p. 65 a 78, abreviação, JUN. 2007. Luzard, A. Mitchell, O. S. Baby Boomer Retirement Security, The Role of Planning, Financial Literacy, and Housing Wealth. Journal of Monetary Economics, v. 54, número 1, p. 205 a 224, Jan. 2007. Garcia, A. C. D. Kloekner, G. O. Planejamento Financeiro Pessoal, um estudo sobre a renda pós-aposentadoria. Porto Alegre, Contexto, 2005. Gitman, L. J. Joenck, M. D. Princípios de Investimentos. Tradução de Maria Lucia Leite Rosa. 8. Ed. São Paulo, Pearson Edison Wesley, 2005. Vieira, K. M. Kankel, F. Rua, Parabone, A. L. Propensão à dívida no cartão de crédito, quais são os aspectos determinantes? Revista Pensamento Contemporâneo em Administração, Rio de Janeiro, v. 9, número 3, p. 102 a 120, Ju. 7. 2015. Campara, J. P. Vieira, K. M. Beneficiários do Programa Bolsa Família, Relações com as Finanças e Impacto na Satisfação Global de Vida. Nova Economia, Belo Horizonte, v. 26, número 3, p. 981-1006, 7, 10. 2016. Manfredini, A. M. N. Cerveni, C. M. O. Diniz, C. T. Educação Financeira na Família, uma pesquisa bibliográfica nos últimos 30 anos. Vínculo, São Paulo, v. 18, número 2, p. 1 a 12, agosto. 2021. Vinco, A. Florencio, Rua, Viana, L da S. Educação Financeira, sua importância no planejamento financeiro pessoal e familiar. Research, Society and Development, v. 10, N. 15, 2021. Dalmagro, C. B. Gorla, M. C. Silva, T. Peda, em, N. Estatística descritiva sobre o papel da família e das interações na educação financeira. Revista de Contabilidade e Organizações, São Paulo, v. 12, E142534, 2018. Ren, J. Co. D. Choi, H. Classifying Retirement Preparation Planners and Doers, a Multi-Country Study. Sustainability, v. 11, número 10, p. 2815, 2019. Hanson, e et al. Beyond Health and Economy, Resource Interactions in Retirement Adjustment. Aging e Mental Health, v. 23, número 11, p. 1546 a 1554, 2018. Medeiros, G. S. Pinheiro, C. A. O. Finanças Comportamentais, uma análise sobre a inadimplência no Brasil no contexto pós-pandemia e o cartão de crédito. Revista Foco, v. 18, número 8, E9386, 2025. Brasil. Decreto número 12.797, de 30 de dezembro de 2025. Regulamenta o valor do salário mínimo a partir de 1º de janeiro de 2026. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 30 de dezembro. 2025. Brasil. Lei nº 14.181, de 1º de julho de 2021. Altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor, para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 1º de julho.
2021. Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, PEIC. Rio de Janeiro, CNC, 2025. Hashtag Estudando como os Empreendendo como nunca. Atreva-se. Desafie-se. Aperfeiçoe-se.